Eu não tô achando o cara, eu adicionei aqui, agora perdi. Qual que é o nome dele? Matias Naganuma, tudo junto. Tá Ah, no achei, chat lá. achei. Vou adicionar então, aí o pau vai quebrar aí, ó. Vai mesmo. Só amor constrói, hein, gente? É, Vai ser maneiro, hein? só Deus pra livrar nós agora, hein? Segura o Amém. teco e o. Segura o teco e o Merlin. Alô, E aí? Opa! Opa, boa noite. boa noite, tudo bem? Estão me Opa, escutando? tudo Matias bem? que está falando. Prazer, Matias. Prazer, Prazer. tudo jóia? Joia. Opa, tranquilo. Obrigado pelo convite inicialmente aqui do Sidney para participar aí do podcast de vocês. Não vou poder ficar muito, mas achei legal aí a iniciativa e resolvi participar um pouco, pelo menos. Certinho. Matias. Legal. Ô, Matias, você tem um canal, né? E até onde quem tá falando é o Teco. Talvez você não me conheça, sou um cara que tô no Japão, tudo. E eu assisti um vídeo seu, você é empresário, né, Matias? Sou. Você acha que você é um pequeno empresário ou você é dono CEO de uma grande corporação? Eu diria assim que eu tenho não uma pequena, nem uma mega empresa. Eu tenho uma média empresa, assim, eu tenho algumas empresas. E você acha que a política econômica do nosso país ela favorece empresários como você? Eu acho que, na verdade, falando sobre política, até um dos vídeos que eu postei recentemente, acho que hoje até, alguém estava comentando lá, defendendo o PT, etc e tal. Não vou entrar no mérito, nem metendo pau no PT, nem nenhum partido, mas eu acho que a política econômica não está toda essa maravilha que estão mostrando e traçando aí para a gente, como se a gente estivesse na melhor coisa do mundo. Pelo menos os meus amigos que são empresários também, ninguém vive o melhor momento empresarial, entendeu? Tá todo mundo que meio que sobrevivendo aí e se equilibrando, vai. Inclusive você falando isso me lembra um cara que é foda. Ele disse uma coisa num vídeo recente dele que esse negócio do Brasil ter tido um crescimento, tudo, não é em mérito do Brasil, em sim demérito dos Estados Unidos e Europa. Depois você dá uma conferida, o nome dele é Merlin das Trevas, ele fez um vídeo falando sobre isso daí, e eu concordo com ele. Que na verdade o Brasil só cresceu porque outros caíram, e porque realmente o Brasil aqui do lado da Ásia a gente enxerga como um grande supermercado para nós. Não, eu já É vi isso. alguns vídeos do Meli. O Meli até fez um vídeo criticando os vídeos meus, né? Não, valeu de qualquer forma pela crítica, porque eu acho que vale qualquer tipo de Não, eu crítica. peguei pesado, eu até peço desculpa, mas é o meu estilo mesmo. Não se preocupe com isso, porque eu acho que se é a sua opinião, você tem que descer o pau mesmo e acabou, entendeu? Eu coloco a minha opinião, você coloca a sua. Se você. De repente eu acho que talvez eu tenha sido mal interpretado, mas depois eu explico melhor essa parte. Agora, com relação ao que você estava dizendo aí, Teco, eu acho que sei lá, tá existindo uma grande ilusão aí, eu tenho medo de uma grande bolha aí que possa estourar na economia do país, porque estão, pelo menos aqui no Brasil, estão dando linha de crédito a rodo para o pessoal aí, né? Existe essa ilusão de que a classe média aumentou, mas é a linha de crédito que aumentou, né? E assim, a partir do momento que a linha de crédito aumenta e o pessoal começa a se endividar mais, uma hora esse povo vai parar de pagar, né? É esse que é o problema, e foi o que aconteceu com os Estados Unidos, com a Europa. E a hora que esse pessoal parar de pagar, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil, né, cara? Eu acho que Só te pode. interrompendo um pouquinho, mas aí se o povo não pagar, entra o Banco Central, né? Que é uma coisa que eu sou totalmente contra. O Banco Central vai pagar essa porra toda aí, não vai não? Pô, não Será? pode dinheiro, né? Será? Mas Porque o buraco eu acho que, cara, tá grande, viu? Porque O Banco esse Central ele ano, tem pelo fundo de menos. emergência, mas não é para. Acho que dependendo do tamanho do rombo, não segura a onda, não. a grande Exatamente. real, Esse ano caíram bem as vendas já de veículos e de imóveis, justamente porque a linha de crédito brasileiro já está diminuindo, entendeu? E porque imagina, o pessoal tá comprando imóvel aí o pessoal fala de 1, 2, 3, 5 milhões, como se fosse 10 mil, né, cara? Isso daí é meio absurdo, né?
Eu não sei onde Ok. esse pessoal está ganhando dinheiro, né? Agora Sei eu lá. tenho uma outra curiosidade sobre a sua sobre a sua pessoa, não, sobre a sua posição, Matias. Legal, você falou sobre a política econômica, eu concordo contigo que ela não é nada favorável ao pequeno e médio empresário brasileiro, o que é um grande erro, pois eu penso que grandes corporações, principalmente as multinacionais, na hora que se encherem o saco de um país, eles vão embora e pronto, acabou. Um exemplo disso, só para resumir tudo, são as empresas automotivas japonesas, que começaram a expandir suas fábricas aqui na China mesmo. É do lado, é mais barato, mão de obra é bem mais barata que o Brasil, então logo logo, que se for do Brasil, a China está aqui do lado e eles estão bem. Enfim, outra dúvida que eu tenho é a sua visão que você tem em relação ao empregado. Você acha que a, a política ao empregado ela é justa ou não? Bom, o Brasil ele tem já desde de sempre uma política bem assistencialista com relação à justiça do trabalho, né? Então, eu acho que ela já defende bastante o empregado, né? Então, não tenho muito o que dizer, assim. Eu não acho que isso prejudica, a justiça do trabalho prejudica o empregador. O que prejudica o empregador são outros aspectos tributários, tributos, impostos, taxas, né? A justiça do trabalho ela faz a parte dela e ela defende o empregado mais até do que deveria, né? Oh, excelente. Agora, só para finalizar, né? E aí eu paro de te encher o saco. Então, você acha justo que se um grupo de pessoas estiverem insatisfeitos com alguma situação que foi imposta pelo Estado, você acha que eles têm o direito de manifestação ou não? Eu No acho, caso, um exemplo, então, se seus empregados, seus funcionários estiverem insatisfeitos, você dá o direito de eles reclamarem ou não? isso é um direito garantido constitucionalmente, que é o direito esse direito de manifestação, esse direito de greve, esse direito de falar, né? Isso daí, quer dizer, nós não podemos tirar de ninguém. Agora, que foi o aspecto, talvez, de como as pessoas interpretaram mal o meu vídeo lá que eu fiz, talvez no calor da emoção ali, né? E então, porque na verdade eu deveria ter aprofundado mais o vídeo e ter entrado um pouco mais no mérito da questão com relação que eu queria, na verdade, não era meter o pau no trabalhador em si, porque o trabalhador em si ali para mim era um mero instrumento uma mera ferramenta o cara não estava nem sabendo o que o cara estava fazendo, era um movimento sindical político, num dia anterior já tinha sido decidido a respeito daquilo, e mesmo assim o sindicato chegou no dia seguinte e fez a manifestação, né? E como todo mundo sabe, tem muita coisa por trás disso. A gente começar a entrar nessa questão de sindicatos, puta, a gente vai ficar aqui a noite inteira debatendo, porque o sindicato é financiado pelo governo, né? Todo sindicato é financiado pelo governo e o sindicato mama na teta do governo. Então, era mais nesse sentido, né? Alô? Oi, Pode falar. Vocês estão me escutando? Então, que na verdade assim, as cabeças lá, os caciques daqueles sindicatos lá que são os caras que se dão bem, que fazem a política ali por trás, utilizam aqueles trabalhadores, aqueles pobres coitados como um instrumento de manobra, entendeu? E no final das contas a gente que está na rua acaba se fudendo, a manifestação não serve para nada e na verdade os caras que estão causando e fazendo toda essa manifestação sindical que está ganhando grana e está se dando bem aí, né, motivado por alguém que está bancando isso daí, né? perfeito. E aí você acha que pessoas que estão sendo, segundo o que você disse, manipuladas, são os lixos, né? Não, Então, não, eu quero chegar nessa questão. Eu entendo que foi no calor da emoção, tudo. Eu também tenho meus rompantes de fúria também, principalmente em relação ao que está acontecendo no YouTube, a sinalização. Eu entendo, mas eu dou uma respirada bem fundo e entendo que todos têm liberdade de manifestação. Sejam manipulados ou não, somos todos iguais. Ou você não acredita na igualdade do ser humano? Estou Calma aí, agora dizendo deixa- isso deixa eu colocar só porque eu não tenho.
Não, só finalizar. Eu não tenho posição política, todo mundo aqui sabe. Eu não gosto de falar de política, já sabem o motivo. Mas antes de tudo, eu sou humanista. Então eu acredito no ser humano e principalmente eu acredito na liberdade de cada um. Saca? Você tem todo o direito de achar que são um lixo. Todo direito eu respeito mesmo, só que eu não compactuo. Porque se for julgar as pessoas, eu acho que, vamos colocar, os empresários são os lixos, porque eles exploram os funcionários. E aí? É minha opinião. Mas deixa eu colocar um parênteses aqui só. Agora só outro também, só um minutinho. O Matias tocou num ponto importante, que é a politização dos sindicatos. Os sindicatos ele tem posicionamento político. A gente sempre imagina que o sindicato ele quer o melhor para o trabalhador. Mas, por exemplo, nem todas as vezes os sindicatos, eles, por exemplo, pregam um aumento do salário mínimo, por exemplo. Porque tem fins políticos, tem uma parceria com o governo. Mas tudo bem, esse ponto é o que menos relevante. O problema da liberdade se manifestar, o trabalhador, ele pode. O que ele não pode é proibir outros de trabalhar. E é isso que acontece na prática. Eles botam lá um caminhão daqueles de show, né? Como é que fala? O caminhão... Bom, aqueles caminhão que toca axé em cima. Isso, bota um trio elétrico lá com um loucão lá falando no microfone e todo mundo ali que está articulando ganha dinheiro. Eu sei disso porque eu trabalhei com o meio ambiente e eu parei numa manifestação que estava tendo na minha rua, de uma empresa que estava tendo problema com os funcionários, eles estavam queimando pneu na minha rua. Só que naquela época eu trabalhava com um carro que estava escrito Unidade Móvel de prevenção do meio ambiente. Eu já cheguei ali, eu nem pensei, eu fiz um negócio meio sem pensar, porque não tem nada a ver, eu era do privado, né? Mas eu cheguei lá com o extintorzão, já cheguei apagando tudo e tal. Aí veio uma velhinha bater boca comigo, ela falou pra mim que, eu falei assim, minha senhora, você vai ficar pulando desse jeito, você vai ter um treco do coração, vai ficar gritando aí, né? Só que o seu filho trabalhou alguma coisa, ela falou, meu filho, eu ganho R$ 120 por dia pra estar aqui. Uma senhora simples, mas ficava lá gritando, causando, botando, inflando as pessoas. Então, a liberdade de proibir outros de trabalhar, ela é ferida quando essas manifestações se extrapolam. E outra, né? A gente sabe que existem empresários e empregados ruins. Então não vamos cair nessa cilada de colocar os empresários são vilão, os empregados são ruins, são bonzinhos. Porque não é. Tem empregado bom, empregado ruim, tem empresário bom, empresário ruim. Então vamos fugir dessa cilada, que é uma cilada. Como é que pode falar? É associar a ideologia ao caráter. E isso não me soa bem. Então, eu só queria colocar esses pontos assim. No mais, eu concordo. Eu acho que a gente tem que confrontar ideias aqui. Só queria levantar esses pontos. Só. Matias? Só para finalizar aqui, o que o André estava me questionando com relação a eu chamar as pessoas de lixo ali. Realmente, isso daí realmente não há justificativa. Realmente foi uma expressão... Sim, né, uma expressão realmente inadequada, inapropriada, realmente que não deveria ter sido usada. Realmente foi um erro ter feito isso, né? Concordo com você, eu não vou ficar me justificando, dando maiores explicações sobre isso, porque não há. Mas, na verdade, assim, não querendo me justificar, mas é dizer exatamente isso, né? Pelo menos debatendo entre a gente aqui, é dizer assim que, tem muito empresário que banca a greve, cara. Tem muito empresário que não recebe do governo e banca o sindicalista para ele fazer a greve, né? Então, quer dizer, tem muito interesse político aí por trás e a gente acaba se ferrando. E, na verdade, as manifestações hoje em dia no Brasil não causam o mesmo impacto, né, que geravam antigamente no passado, né? Quer dizer, assim, virou uma... Eu levanto a questão da banalização das manifestações em geral, né? Porque todo dia você tem uma manifestação. Tudo bem, você tem direito de fazer manifestação, mas, cara, todo dia é uma manifestaçãozinha, para qualquer coisa, vai, entre aspas, idiota, quer dizer, para tudo se faz manifestação agora. Quer dizer, é a mesma coisa da banalização dos danos morais, né? Todo mundo hoje se sente no direito de reclamação de danos morais. Bom, é mais ou menos isso. Agora o Sidney acho que queria falar alguma coisa. O que eu ia falar é o seguinte, é sobre
esses líderes sindicais, eles são o seguinte, às vezes ele usa essas pessoas que se participam do sindicato para utilizar os votos delas e o voto da família. Um grande exemplo disso é o próprio Lula, né, que organizava greves e hoje acabou se tornando presidente, né? Então, isso acontece muito. O cara ali às vezes não está nem aí para a causa, ele só quer aparecer no meio do povo para angariar votos. Eu queria falar o seguinte. Primeiro, manifestação, ela não tem uma regra, né? Manifestação vai desde de gritos, panelaço, até pôr fogo em tudo. Então, manifestação, não há o que é manifestação? Manifestação é o que dá na cabeça do cara. Se ele quer impedir o trânsito, se ele quer pôr fogo em pneu, pôr fogo em ônibus, pôr fogo em praça, pôr fogo não sei aonde, é manifestação. Agora, se é contra a lei ou não, aí é outra história. Agora, o problema é o seguinte. Essas manifestações manipuladas aí, é óbvio que elas existem, mas você não pode pegar tudo quanto é manifestação e falar que tem cunho político ou eleitoral, senão a gente vira um congresso, né? O que acontece no congresso? Não pode instaurar CPI em época de campanha porque fala que é uma CPI política, que não tem nada a ver com descobrir a verdade, sim manchar políticos. Eu acho que a manifestação é aquela história, né? Se você faz uma manifestação onde você não causa transtorno algum para ninguém, ela passa batida. Agora, se você faz uma manifestação onde você para o trânsito, põe fogo em pneu, põe fogo não sei aonde, as pessoas serão ouvidas. Então, acho que as manifestações de cabresto, essas manifestações de cunho político, elas existem, mas a gente tem que ter o cuidado de não desqualificar os manifestantes, né? Porque por mais que tenha política por trás, eu acho muito difícil 1000 pessoas saírem na rua simplesmente por política. Eu acho que quando a pessoa vai à rua é porque ela está incomodada com alguma coisa, porque o naipe do brasileiro, que a gente estava falando agora há pouco, é que ele não está nem com nada, né? Ou seja, num bar ele briga com o cara a troco de nada, mas na hora de garantir seus direitos eles não saem. As manifestações que hoje em dia é de religioso, de homossexuais e daí por diante. Eu acho que tem muito pouca, tinha que ter a mais. E se o cara está se sentindo prejudicado, por mais idiota que seja a manifestação dele, ele tem que ir às ruas sim, enfrentar a polícia e exigir seu direito. Tudo bem, Merlin, só que isso é só uma parte, desculpa te interromper. Mas você acha que por mais que as pessoas tenham que fazer isso, que realmente elas tenham que fazer esse tipo de coisa, sair às ruas, fazer as suas manifestações e etc e tal, mas você acha que elas têm o direito de assim, prejudicar a vida cotidiana de outras pessoas? Porque o que acontece, se houvesse um suporte, pelo menos, do poder público, para que fosse uma manifestação organizada, entendeu? Tudo bem, mas, cara, é uma coisa completamente desorganizada que prejudica o cotidiano de uma cidade inteira, né? Você acha justo que o direito de um, né, que é de se manifestar, se sobrepõe ao direito do outro, que é de repente, se locomover, conseguir se deslocar, conseguir ter tranquilidade, etc e tal, tirar a paz do cara no final de semana, durante a semana, chegar ao trabalho? Você acha que esse direito de manifestação sobrepõe ao outro direito que o cara tem? Sim, eu acho que sim, pelo seguinte motivo. Vai parecer preconceituoso o que eu vou dizer, mas é o seguinte. Eu acho que empresário, com todo respeito, os empresários eles possuem uma vida boa. Então, se o cara que está na bosta, ele tem que interferir no seu direito, igual você está falando, de ir e vir, ou qualquer coisa do tipo, eu acho que é válido, porque ninguém vai pagar as contas do cara, ninguém vai pegar o filho dele doente e levar para um hospital de ponta, ele vai ter que ficar lá no SUS se fudendo. Então, eu separo as coisas em dois tipos. Pessoas agredidas e agressores. Para mim, agressores são os empresários e o Estado. Eu não estou nem falando de política, eu estou falando de poder mesmo. Poder. Um tem poder, o outro não tem. Então, o empresário e o Estado, ele tem meios de fazer valer a sua palavra.
Já o oprimido, ele não tem. Então, se o cara não tiver o direito, vamos dizer assim, de sair à rua e fazer a baderna que ele quiser, que ele ainda vai tomar pau da polícia, fica complicado. A única voz que o inferior aí nessa hierarquia social tem é a bagunça, é a manifestação, é a reivindicação, né? Agora, é óbvio que classes serão infligidas, né? Empresários, estados e outros dominantes do poder aí. Eu acho justo por este motivo. Se o empregado e o empregador fossem iguais em palavra, em poder, em ação, tudo bem, eu concordaria com você. Agora eu discordo a partir do momento que o empregado ele é oprimido mesmo. Então, qualquer pessoa que se sinta oprimida, eu acho que ela tem o direito de ir à rua e oprimir outras pessoas. Eu sei que o que eu estou dizendo parece absurdo, mas eu enxergo assim. Mas aí você não acha que é um efeito cascata, por exemplo, se você, assim, automaticamente, se o Estado vai mal, automaticamente o empresário indo mal, automaticamente o empregado vai acabar se ferrando. É um efeito cascata isso daí, Sim, né? eu concordo, mas todo o pinico é furado, né? Agora, o do trabalhador não é. Toda a merda e a urina cai em cima dele, ou seja, o do governo é furado, que cai para os empresários, que cai para o trabalhador. Dali não tem para onde cair. Ou seja, toda porcaria que vem do Estado ou dos grandes empresários, desses empresários que vêm de fora aqui para o Brasil, simplesmente pela mão de obra barata, ele já vem para explorar, né? Ele não tem sentido ele sair do país dele para vir aqui. Ele já vem para lucrar mesmo. Então, eu penso que classes oprimidas é o que eu disse anteriormente. Eu sou bem radical em relação a isso. Eu acho que se o cara tá incomodado com qualquer coisa, com a folha caindo na frente da casa dele de uma árvore, ele tem o direito de sair na rua e incomodar todo mundo. Agora, se ele cometer um crime, aí ele responda pelos crimes dele, né? É aquela história. Você faz o que você quiser, mas de olho em crimes. Tem vez que não tem como o cara fazer uma manifestação e não cair num crime, né? Por exemplo, o cara sair depredando patrimônio público. Eu acho que manifestação ela não tem uma regra, né? Manifestação é manifestação e ponto final. Se está oprimido, se não está, se está prejudicando terceiros, eu acho que aqui é opressores e oprimidos. Eu acho que o oprimido não possui outra arma, não possui outro método. Infelizmente, é falta de outra opção mesmo. Eu enxergo assim. Eu respeito a sua opinião, mas eu ainda acho que tem, assim, eu ainda, você vai achar que eu estou querendo voltar a desviar o assunto, mas eu ainda acho que, assim, 80% das pessoas que fazem parte disso daí não sabem o que estão fazendo lá e são massa de manobra, entendeu? E por isso que eu acho uma grande sacanagem com essas pessoas, né? Então, mas como identificar, o Matias? Esse é o problema. Se a gente for partir desse pressuposto aí, a gente vai ter que acabar com toda manifestação. Como que a gente terá certeza que uma manifestação é ou não é manipulada ou algo do gênero? Esse é o problema também. É um assunto bem espinhento, né? É um assunto bem bom, bem eu tendo a classificar dessa forma que eu estou falando. O problema é social mesmo. É o que eu digo, né? Quem tem ferramenta, por exemplo, se o trabalhador fosse ouvido do jeito que ele precisa ser, que não acontece nem na esfera pública, que eu não sei se vocês sabem, o povo desce o pau nos funcionários públicos, que eu também sou, mas o que acontece é o seguinte: há casos que o cara está 5 anos sem receber reajuste de R$ 1. Ou seja, a inflação está 4, 5% ao ano aí. Daqui 5 anos a defasagem do cara chega até 50% e o cara não recebe aumento. Então não adianta ficar na conversa, é muito complicado. Eu gostaria que fosse do outro jeito, eu gostaria que o trabalhador tivesse voz. A gente está falando trabalhador aqui, mas eu estou falando de toda pessoa que está sendo oprimida de alguma forma. Então, é o que eu pergunto para você, Matias. Se você fosse um trabalhador, deixando de lado aí esse negócio da manipulação, que eu também eu acho detestável qualquer tipo de influência
estatal ou política em manifestações. Eu acho isso um contrassenso. Mas a pergunta é a seguinte: você é um funcionário de um mega empresário. Aí você está há 5 anos sem receber um aumento, seu salário defasando, e eu conheço pessoas que têm 5 filhos para criar. Agora se coloca no lugar dos caras. O que os caras vão fazer? Não tem outro jeito. Eu gostaria até que você me falasse o que você faria se você estivesse do outro lado. Então, pois é, às vezes eu até penso nisso daí, né? Às vezes eu fico pensando, talvez a minha vida fosse um pouco mais fácil se eu estivesse do lado de lá, porque eu já tive do lado de lá um dia, né? Então, por isso que eu também, às vezes, eu me sinto no direito de falar por ambos os lados, né? Eu acho que assim, né? Sim, só eu te interrompendo, mas seu trabalho era intelectual, não era manual, né? É uma diferença também. Eu como trabalhador, eu não me sinto numa classe oprimida porque eu ganho bem, meu trabalho é técnico, né? Agora, técnico e intelectual é uma coisa. Agora, o cara lá, o braçal, que já começa por esse mundaréu de filho que eles têm, e muitos falam que é culpa dele, mas a gente sabe que não é. Eu sou da área da área da saúde. A gente sabe o seguinte: a mulher só pode fazer laqueadura a partir do segundo filho ou dos 25 anos. E tem cara aí com 5 filhos e tem que sobreviver com salário. Então eu acho complicado. 90% da população, não sei se você tem conhecimento disso, mas ganha um salário mínimo ou menos. Então, eu não sei. É isso que eu queria te perguntar. Se você tivesse nesses 90% que ganham salário, porque você foi trabalhador, mas eu tenho certeza que você ganhava mais. Eu posso estar enganado. Tá, tudo bem, entendi. Realmente eu ia responder diferente. Pensando por esse lado que você apontou, aí, cara, na verdade, é realmente, assim, a resposta é assim, é o governo, é a economia, tá aí o problema, né? Quer dizer, sei lá, não sei se a culpa é a tecnologia, a mecanização de tudo, etc. Não sei, porque o trabalhador braçal tá indo à extinção, né? Então, e como é que você vai realocar esse pessoal no mercado de trabalho? Né? Tem que existir alguma forma e essa forma tem que ser feita pelo governo, né? Eles têm que fazer alguma coisa, sei lá, mesmo que seja formar novamente essas pessoas para reinserir essas pessoas de alguma forma no mercado de trabalho, mas realmente aí eu tenho que concordar com você, é um problema, não tenho que fazer, porque aí eu tenho que meter o pau no Brasil e falar, olha, o Brasil é um país de merda porque a gente só exporta a matéria-prima, né? E a gente só cada vez mais importa produto já industrializado, importa lixo do exterior e só exporta matéria-prima, né? Só exporta matéria bruta e não faz mais nada, né? Então, quer dizer, é um problema social isso. Eu não tenho, sei lá, quem sou eu para dar uma solução para um problema social tão grande desse, né? Eu realmente não saberia te dizer mesmo. A única forma que eu enxergo é a educação, mas o Sidney quer falar aí. Não, é nesse ponto mesmo que eu tô falando, que eu gostaria de falar quanto à educação. Eu acho que nos dias atuais, é, nos dias atuais, se o trabalhador braçal esforçar mais um pouco mais, ele consegue um serviço melhor, consegue mudar de vida. Não, mas eu discordo totalmente, Sidney. O César quer falar, mas você me permite rapidinho aqui, César. O que eu falo é o seguinte: há um déficit no Brasil de 10 milhões de empregos. Eu acho que é até menos, é 6,5, caiu, não sei. Vamos para 6,5 para não ficar muito fora. O que acontece? Tem 6 milhões e meio de desempregados. Isso é matemática. 6 milhões e meio de pessoas, não há vaga para eles. Que tem demagogo aí que fala que trabalho tem, não tem, é quem quer trabalhar. Isso é a maior mentira do mundo. Então tá esses 6 milhões e meio aí fora do mercado, tudo bem. Vamos supor que sejam todos semi-analfabetos. Esses 6 milhões e meio fazem cursos técnicos superiores, ou seja lá o que for. Eles, teoricamente, estão mais capacitados. Mas o problema é número, não há vaga. Não importa se o cara tem segundo, terceiro, quarto grau, se ele é doutorado, PhD. O problema é matemático. Sempre vai existir esse déficit, porque
agora eu vou entrar no assunto que eu não queria entrar, mas eu não quero me ater a esse assunto, é só para ilustrar aqui. Que é o princípio do capitalismo, né? Ele precisa de uma mão de obra excedente. Não existe, todo país no mundo tem a sua porcentagem de desempregados lá. Se existir um país que não tenha, por favor me corrijam. Então não adianta o cara se qualificar, fazer ensino superior, não importa. Esses 6 milhões e meio de desempregados só tende a crescer, porque como o Matias falou, a automação, a tecnologia, ela não está aí para gerar o lazer das pessoas. Ou seja, um empresário ele não vai pôr uma máquina lá na empresa dele para simplesmente falar para o trabalhador, olha, você trabalhava 8 horas por dia, mas agora eu coloquei essa máquina aqui, você pode trabalhar apenas 4 e descansar o resto do dia. Ele não vai fazer isso, ele vai mandar o cara embora. Então, nesse caso eu discordo, educação não tem nada a ver com isso. Se todo mundo no Brasil tivesse nível superior, o déficit de vagas no mercado de trabalho continuaria o mesmo. É questão matemática, não importa se o cara é semi-analfabeto ou não. Não há vaga, tanto é que está cheio de gente aí que tem curso superior desempregado. Se essa lógica da educação valesse, o cara que tem terceiro grau estava tudo empregado. Eu conheço cara de terceiro grau que está trabalhando na CS aqui, atendendo telefone. Mas, Merlin, desculpa interromper de novo, eu sei que tem gente querendo falar aí, mas aí é que eu volto a dizer, é a política econômica do Brasil que oprime o empresário com diversos tipos de tributação e taxação que impede com que a gente contrate mais pessoas, entendeu? Sim, porque eu concordo, eu mas gostaria de contratar mais pessoas, mas às vezes eu fico travado nisso daí porque a minha folha acaba chegando numa coisa absurda. Então eu acho que se tivesse uma outra política econômica, haveria mais vagas sim para suprir esse pessoal, essa mão de obra excedente, entendeu? eu concordo, eu sei desse problema aí, eu não ignoro ele não. Mas a única forma de desonerar o empregador, primeiro, acabar com o Banco Central, segundo, acabar com os bancos privados, terceiro, acabar com o Sistema Único de Saúde e com a educação. Onera muito, essa oneração para os pobres, que no Brasil é a grandíssima maioria, só tem essa solução, ou seja, ou onera-se o empregador ou deixa o pobre morrer de doenças e de fome. Eu sei que é um ponto delicado, um ponto complicado, mas alguém tem que pagar o pato, né? A gente não pode deixar as pessoas morrer de fome igual acontece na África. Quer dizer, até pode, né? Porque como o Teco estava falando, lá no Japão, se você não tiver dinheiro, você não é atendido. Nos Estados Unidos e outros países também. Mas é aquela história, né? A gente vai sacrificar vidas humanas para desonerar o empregado. Eu sei que é injusto desculpem, com o empregador. Eu sei que é injusto com o empregador pagar esse pato, mas eu não vejo outra solução. Deixar pessoas morrer de fome e de doenças, esse é o problema. O que eu gostaria de falar de novo sobre educação. Eu discordo um pouco do que o Meli falou, porque eu não sei em qual blog que eu vi, não sei se é no blog do Matias ou no portal SBT de Santa Catarina, do Luiz Carlos Prats, que ele fala que no Brasil, cerca de todo mês são exportados milhares de trabalhadores estrangeiros para trabalhar aqui, porque não tem mão de obra qualificada. Então o problema está na educação. Realmente eu conheço muitas pessoas que têm ensino superior, terceiro grau, que trabalham como camelô, outras funções, mas eu acho que o bom profissional não vai ficar sem emprego. Aquele que se esforça mesmo, que batalha, estuda, leva a sério, com certeza não vai faltar emprego para o bom profissional. E acrescentando, Sidney, até estou fazendo uma série aqui, aparentemente boba, mas muita gente tem gostado e acho que tem ajudado de alguma forma as pessoas sobre carreira profissional. Eu sou dessa teoria e concordo com você, Sidney, de que é o seguinte, trabalho para quem é bom, para quem tem currículo bom, para quem sabe assim, tem dedicação, persistência, perseverança e está se atualizando constantemente, nunca vai faltar emprego para essa pessoa, você nunca vai estar desempregado. Eu sou dessa teoria, eu acho que por isso que eu falo que
soa bem forte falar isso, que eu falo que o brasileiro é vagabundo, né? Naquele meu vídeo. Mas o que eu digo é isso, é que falta um pouco de correr um pouco mais atrás, entendeu? De ter um Não, pouco não, mais ô de Matias. dedicação. Matias, agora eu vou discordar. O César eu acho que quer falar, César, só ou não? É o Teco. É o Teco que quer falar. Tá, rapidinho, porque eu já falei demais. Eu tenho que passar a palavra para outro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu discordo totalmente dessa posição sua e do Sidney pelo seguinte motivo. Sabe por que eu não sou um PhD em matemática com 30 anos de idade? Algum de vocês sabe? Porque não teve oportunidade, é isso que você vai falar? Não, oportunidade eu tenho. Eu tô do lado da Universidade Federal e passei no vestibular. Eu não sou um PhD em matemática hoje porque eu preciso trabalhar. O pobre, ele já nasce trabalhando. Tem cara que começa a trabalhar com 6 anos de idade. Agora, você quer me falar que o bom profissional sempre tem emprego? E a gente sabe que 80% da população tem que começar a trabalhar cedo para ajudar a família. E aí? A oportunidade dele vai vir da onde? Como que ele vai estudar? Eu tenho capacidade para ser um PhD em matemática. Eu tenho vocação para matemática, é um curso dificílimo. Tanto é que eu meio que abandonei agora porque eu não estou dando conta. É trabalhar e matemática integral é foda. E aí você entra nesse caso aí, né? A grandíssima maioria da população tem que trabalhar. Se não precisasse, eu concordo totalmente. O cara que não deu conta que se foda. Mas a realidade não é essa. O cara trabalha, fode o estudo do cara. Isso aí você pode ter certeza. É verdade, até citei um dos meus vídeos dizendo que tem muita gente que não consegue iniciar a carreira de trabalho fazendo um estágio na sua área porque tem que ter um emprego alternativo para conseguir pagar a sua própria faculdade, né? E isso é uma realidade. Agora, eu também, sim, tenho que dizer que há exceções, né? Porque tem gente que consegue conciliar e consegue se esforçar e fazer ambas as coisas ao mesmo tempo, tanto trabalhar como estudar, né, se matando, tudo bem, abrindo mão de muita coisa na vida, porque eu tenho exemplos dentro da minha empresa, por exemplo, de gente que começou como estagiário, ganhando merreca, e hoje é sócio. Hoje é sócio dentro da minha empresa, entendeu? Então, quer dizer, o cara conseguiu, né? A menina saiu do nada e hoje é sócio da empresa, né? Então, algum jeito tem, né? Direito de falar agora ou não? Sim, eu já falei demais. Eu peço até desculpa aí. Eu também já falei demais. Pra Para quem ia participar rapidamente, falei demais também, desculpa. Para que o Matias se situe, alguns que não saibam, eu, durante esses anos que eu estou na internet, desde 98, eu sempre participei de fóruns, de debate, lista de discussões. Eu consegui a Facente ser expulso de todas, de tecnologia praticamente de todas. Se eu não fui expulso, eu saí por livre e espontânea vontade. De sociologia e filosofia, eu consegui ser expulso porque, exatamente por esse pensamento que eu tenho, uma pessoa que tem mestrado na USP, que eu respeitava muito, e que numa das discussões disse que eu não tinha. Bom, em resumo, por eu ser um peão, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu sou peão de fábrica mesmo, não tenho formação nenhuma, saca? Se for ver, já me perguntaram várias vezes qual que é a minha formação, é na escola da vida. Tudo que eu aprendi foi autodidata, todo o conhecimento que eu tenho na área de tecnologia, que o Merlin já sabe, o César também sabe um pouco dessa história, sabe que não é pouco, é muito conhecimento, foi na raça mesmo. Conhecimento que eu tenho na área de gastronomia também, foi aprendendo, trabalhando em restaurante, vem desde os meus 8 anos de idade, coisa e tal. Bom, eu concordo com o Merlin em relação ao pobre tem que começar a trabalhar cedo. Eu tive pouco tempo para estudar, ainda assim eu tentei. Só que o meu problema é diferente da maioria dos brasileiros. Eu simplesmente não consigo frequentar uma instituição de ensino porque, primeiro, porque eu sou contra ao formato de ensino no mundo hoje. Você vai para uma escola porque é um depósito de crianças e adolescentes. Ah, o universitário já não digo tanto, que você ainda tem chance de aprender alguma coisa lá. Mas em geral, isso seja Japão, Estados Unidos, Brasil, não importa. Na verdade é um grande depósito de crianças e adolescentes. Né? Eles vão para lá para não ficarem pela rua vadiando, não ficarem em casa causando problemas. Bom,
Por que eu citei sobre o fórum que eu fui expulso e desse cara que é mestrado em sociologia? Porque ele simplesmente tem essa posição, esse pensamento de que a pessoa ela tem que ter a formação profissional para ela provar que, para ela mostrar, né, que tem as qualificações necessárias. Eu até entendo que quando você for mandar um currículo para uma empresa, eles vão pedir as referências, vão pedir os cursos que você fez, coisa e tal. Claro que isso daí terá muito mais valor na decisão da empresa. Foi como eu disse, conversando com um cara chamado Eric, né? Que ele é chefe de cozinha. Todos os chefes de cozinha que eu conheço no Brasil já me falaram. Não adianta. No Brasil, essa profissão não é valorizada, ainda mais se você não tem um diploma. O problema que eu vejo no Brasil, um dos grandes problemas é você tem que ter um papel. Então, para você ter uma carreira profissional, você tem que ter uma formação, coisa e tal. É bom, em certo ponto é bom, porque ele qualifica bastante gente. Só que assim, vamos falar real, vamos colocar isso na prática, que nem um cara que nem eu. Meu filho, eu conversei com ele hoje de manhã e ele pediu assim para eu voltar pro Brasil. Pai, volta porque já não dá mais para você ficar aí, coisa e tal. Eu tô pensando em voltar e é aquelas, né? Morando quase 2 décadas no exterior. Eu não tenho nenhuma formação profissional, então, para muitas empresas, para muitas pessoas, eu não sou nada, eu não tenho nenhuma formação. Eu tenho um diploma de segundo grau e só. A maioria das pessoas, das empresas, acontece o seguinte: se você falar que você não tem formação superior, se você falar que você não tem formação técnica, se você falar que você não tem registro em carteira, você não serve nem para ser lixeiro no Brasil. Tudo bem, eu entendo, é assim que são as regras do país. Agora um aviso, você, Matias, que é empresário, eu vou te falar uma coisa. Eu sou um cara super disciplinado no trabalho. Eu sou um cara que eu aprendi a trabalhar desde patisserie, uma como é que fala? Como é que Ô, fala? Teco, só para entender melhor, qual é a sua atividade hoje? Eu faço qualquer coisa que me pagarem. Enfim, eu trabalhei em patisserie que faz doce, né? Isso não sei o nome em português, eu esqueci, desculpa. Francesa, você entendeu? Desde isso daí até operar torno de 5 eixos. Torno de 5 eixos faz o quê? Vai, peça para avião. O painel dele é simples, são 250 botões. Eu sei operar aquela máquina. Eu tenho experiência em solda, eu soldei navio. Que mais? Vocês querem mais? Tá bom, então vamos ver. Já trabalhei montando celular, câmera fotográfica, serviço de peão em geral, eu já fiz quase tudo. Serviço de controle de qualidade, com microscópio também, se você me der. Ah, detalhe, eu esqueci de falar que eu tô no Japão. Então, sem saber japonês, eu tive que me virar e usar computador dentro de uma empresa sem saber japonês. A gente vai se virando. Mas eu não tenho diploma de nada, então isso não significa absolutamente nada. O que me pilha eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês me pedirem, saca? Porque até em puteiro eu trabalhei, sacou? Tipo, pra mim, não tem essa de esse trabalho ou aquele. Você vai me pagar? Eu vou fazer. O foda do Brasil, que não acontece aqui no Japão, ninguém quer gastar dinheiro ensinando ninguém. Saca? Os caras já querem um profissional prontinho. Um exemplo, na área de tecnologia. Não adianta chegar no Brasil e falar, eu sou programador em Java, e dos bons, saca? Eles vão querer um diploma. Tudo bem, eu vou lá, faço um cursinho perrenga e pego um diploma. Aí eu vou lá com o meu currículo, qual a experiência que você tem? Bom, registrado em carteira eu não tenho nada. Mas aí eu consigo uma carta da prefeitura aqui, dizendo que eu prestava serviços na área, coisa e tal. Ótimo, já consegui provar de 2 formas que eu sou programador em Java. Quando eu sentar para fazer o teste, os caras ainda vão ter a cara de pau de me perguntar, você sabe programar em C? Sei. Você sabe programar em tal linguagem? Sei. Quer dizer, eles querem pagar um salário ínfimo para um cara que tem que saber tudo. E que tem um monte de papel. Sacou? Então, tipo assim, eu, sinceramente, como eu me sinto? Eu não tenho valor nenhum no Brasil. No Brasil, o que eu sou? Eu sou menos do que um peão. A única vantagem que eu tenho, assim, com um peão, é que eu sou alfabetizado. E muito bem alfabetizado. Porque eu sei falar quase 4 Alô? idiomas. Oi.
Estão me Alô? ouvindo? Estamos Will, tá me ouvindo, ouvindo? Matias? Alô? Eu estou ouvindo o Teco e o Matias. Ah, tá bom. Então, só para finalizar, o que acontece? Eu sou uma pessoa que não sou nada. Eu vou servir para catar latinha na rua no Brasil. Porque eu não tenho experiência profissional em carteira, eu não tenho nenhum diploma de porra nenhuma. Agora, se você me colocar num restaurante, você pode ter certeza que eu vou me sair bem. E eu vou procurar fazer o meu melhor. Saca? Se você me colocar da contabilidade de uma empresa, eu também vou me sair bem, eu vou procurar fazer o melhor. Se você me colocar para ser office boy, eu vou ser o melhor office boy da sua empresa. Saca? O que acontece no Brasil é que o Brasil não valoriza a pessoa, o ser humano. O Brasil, as empresas no Brasil valorizam papel. Papel. Você tem diploma, você é o cara. Você tem 30 anos numa empresa, você é o cara. Saca? Tipo, não adianta eu ter todo esse conhecimento, essa experiência e esse comprometimento de trabalhar certinho, essa disciplina, isso não adianta nada. Saca? Então as pessoas me perguntam, porra, você não vai voltar pro Brasil, coisa e tal. Eu não tô no Japão porque o Japão é melhor que o Brasil. Não. Eu tô no Japão porque aqui eles não ficam olhando meu diploma. Os caras me botam num lugar e falam, você sabe cozinhar? Então vai ali e prova. Se eu provei, ótimo, então ele sabe cozinhar. Eu não vou chegar com um bando de papel lá, ó, tá dizendo aqui que eu sei fazer isso e aquilo. Chegar na hora e ficar com o dedo no nariz olhando pra cima. Não, aqui no Japão não acontece isso. Você sabe fazer, vai lá e faz. O último emprego que eu tive de soldador, o cara chegou e falou assim pra mim, você sabe soldar com alumínio? Eu falei, sei. Eu não sabia, mas eu já sabia fazer outras soldas. Fui lá e soldei. O cara falou, ótimo, excelente, o emprego é seu. Saca? Então no Brasil, o lance é que falta educação, falta isso, falta aquilo outro. Porra, velho, será, velho? Eu acho que falta mais valorização ao ser humano. Saber se realmente o cara sabe fazer ou não. E outra, aqui no Japão tem muito vagabundo também. Muita gente que não faz porra nenhuma. Esses daí são queimados rapidinho. Sacou? Então, Teco, mas aí eu tenho uma observação a fazer. Porque eu tenho um tio que eu sou de origem oriental também, eu tenho um tio que trabalha aí no Japão, também me diz as mesmas coisas que você diz, mas a diferença é que os brasileiros que vão para o Japão trabalhar, eles vão com esse espírito que você tem. Meu, eu tô indo para o Japão para trabalhar, para fazer o que tiver pela frente, pegar e vou fazer o que tiver e com todo o comprometimento do mundo, Ah, entendeu? não, eu discordo, Matias. Esse aí não existe, não. Eu vou te falar a mesma coisa que eu falei para um médico lá do meu serviço. Se você for em qualquer bairro periférico e falar, ó, tem um emprego X aqui e tô precisando de um cara, eu tenho certeza que no mínimo 100, 200, 300 caras ali você vai achar. Agora, você me falar que vai pegar esses 200 caras e fazer um teste com eles e os 200 são preguiçosos, eu também me considero uma pessoa muito bem formada, tanto é que eu prestei concurso público e passei. Eu cansei de ser reprovado em lojas têxteis, em lojas têxteis não, em lojas que vendem roupa, como a Renner, Riachuelo e daí por diante. Por quê? Porque os caras não pegam você e faz um teste, os caras querem ver papelzinho, igual o Teco tá falando. Ou seja, eu não tenho qualificação para vender roupa, né? Para trocar Mas um troco. mas eu não discordo do Teco com relação a isso, não, Merlin. Eu também Então, mas concordo você com falou ele. que os caras que Não, têm não, raça então, vão para então, fora. não, mas, Depende então, do ramo de atividade. eu tava iniciando, para dizer a verdade, a minha ideia, Ah, tá. né? Que na verdade eles vão com esse espírito lá fora, mas eu concordo com o Teco, sim, que o Brasil valoriza o diploma, o título, né? Você precisa ter esse raio, desse papel, desse título, né? Que muitas vezes não quer dizer nada, porque principalmente na área de TI, esse tipo de coisa, assim, você dizer que você fez um curso em Java não quer dizer que você sabe programar, porque isso requer muito mais experiência e prática do que conceito, né? Então, só que o grande problema que eu acho que as empresas enfrentam, assim, falando na prática, eu posso até estar errado, mas assim, falando da minha experiência, é o seguinte, é que você acaba recebendo, assim, 1.000 currículos, por exemplo, quando você abre um processo seletivo. Como é que você vai fazer uma triagem disso? Você vai entrevistar os 1.000? Você não vai, entende? Então, como é que você vai fazer uma primeira triagem?
pelo raio da porcaria dos títulos, entendeu? Que o cara tem, da experiência profissional do que o cara tem e dos diplomas que o cara tem. Aí você já elimina um monte de gente que de repente tem esse perfil de saber fazer, de que tem experiência, de que é esforçado, de que é comprometido, só que esse cara já tá fora. Por quê? Porque você não vai entrevistar 1000 pessoas, entende? Então, às vezes é uma questão, assim, meio que, assim, prática, não é uma questão, assim, de preconceito, sabe? Não, eu não quis dizer que isso seria um preconceito. Eu quis dizer que isso é uma burrice enorme. Só isso. É uma burrice. Porque eu não me acho incapaz. Pelo contrário, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu sei, desculpa, meus amigos, mas eu sei coisa pra caralho. E eu tenho muito orgulho mesmo de ter aprendido tudo sozinho. Principalmente em relação à área de informática. Porque eu cheguei a dar palestras e eu já falei isso e tem como provar, para PhD na área, e eles ficarem maravilhados perguntando onde eu tinha feito o meu curso. Onde eu fiz? Na internet. E onde eu aprendi? Na prática. Então, eu acho uma grande burrice terem como base isso daí. Tá certo, é assim que o país funciona e foda-se. Eu não tenho nenhum problema de chegar no Brasil e sair catando latinha na rua. Mas é um método de triagem, é burro realmente, mas é um método de triagem. E aí depois você esbarra num outro problema, sabe qual que é? Até que é o seguinte, por exemplo, eu já tive experiência de gente que quando a minha empresa era muito menor, que a gente tinha mais tempo, etc e tal, para ver, né, os currículos com mais calma, etc e tal, a gente teve esse perfil de gente que não tinha tantos títulos, mas tinha muita experiência, e a gente contratou. E foi uma experiência excelente, a pessoa está até hoje no escritório, né? Só que qual é o problema que você esbarra depois, assim, dentro da empresa, que também eu considero uma burrice, mas você precisa respeitar também, né? Que é o seguinte, por exemplo, como é que você promove, por exemplo, de repente um cara que não tem um diploma para ganhar mais do que um cara que tem, sei lá, um diploma com uma pós-graduação e não sei mais o quê? Entendeu? Promovendo, hein, Matias? Pois é, então, mas é uma coisa complicada, se põe no meu lugar, é uma coisa complicada. Tá, eu vou te dar um exemplo do meu pai Você causa um conflito dentro da empresa se você fizer uma coisa dessas, entende? Então você acaba travando o cara num determinado patamar. Mas a empresa é sua, Matias. Você manda o cara calar a boca e pronto. Eu vou te dar um exemplo do meu pai que eu já contei mas pro não é assim, né, cara? Você não pode mandar o cara calar a boca. Não, eu tô falando em sentido figurado. Você fala, o dono aqui sou eu. Mas você precisa chegar dentro da empresa e criar um clima agradável, né? Você não pode criar conflitos lá dentro, né? Não, eu vou te contar o que é o conflito que meu pai criava. O meu pai só tem a 8ª série, ele conseguiu virar um dos maiores topógrafos do Brasil, entre os 3 melhores, com 8ª série. Acontecia esse conflito que você está falando. O que acontecia? Meu pai chegava nessas empresas grandes, Tratex, Andrade Gutierrez, Semig, Mendes Júnior e daí por diante, e ele ia mandar em cara que tinha PhD em engenharia, sempre dava conflito. Eu não vou receber ordem de um cara que tem 8ª série. Aí que entra o dono da empresa para falar, não, ele não tem o papel, mas a empresa é minha, ou você obedece o cara ou você tá fora. Isso aí que você tá falando é burrice ao extremo, como você mesmo disse. Você vai prejudicar a sua empresa simplesmente para não criar conflito. Eu acho que se criou conflito, isso não é o que eu faço. Eu promovi o cara, por exemplo, porque realmente, como você disse, a empresa é minha, eu faço o que eu quero. Sim. Entendeu? Agora, a maioria não faz, né? A maioria vai seguir um plano de carreira padrãozinho, burro, de acordo com a graduação e a titulação do cara, né? Infelizmente. Não é o que eu faço, eu não faço isso, né? E eu faço pelo merecimento de produtividade e o retorno que o empregado me dá, né? Obviamente. Então você é uma exceção e tá de parabéns. Sabe o que aconteceu comigo? Por que o raio desses empresários, desculpa, eu tô falando de empresário, mega empresário aí, né? Eu sei que você, pelo que você falou, você é coerente. Mas por que esses caras, igual você tá falando, que recebe 1000 currículos por mês, por entrevista, não faz um processo seletivo como é feito na esfera pública? É trabalhoso você fazer uma prova, seja prática ou escrita,
e pôr os 1000 lá para fazer e pegar os que tirarem melhor nota. Por exemplo, você tem uma vaga, pega os 20 que tiraram a melhor nota e põe os 20 lá para fazer um teste. É uma coisa mais simples do mundo e você não vê isso acontecendo. É legal você falar isso, Merlin, porque muitas vezes, que nem no caso de. Que nem eu sou soldador, né? No caso do cara ser soldador e tem alguma vaga assim, eu já disputei vaga com 25 pessoas. Todos eles também soldadores, tudo. E chegaram, colocaram a gente em umas bancadas, falaram o que tinha que fazer e falaram: olha, é isso que vocês vão fazer valendo. Pá, acabou, conforme ia acabando, o pessoal ia mostrando, aí avaliava. Quem passou, passou, quem não passou, fica. E eu passei. Eu acabei entrando na empresa, foi onde eu trabalhei 6 anos como soldador. Aqui é o seguinte, velho. Você sabe, como eu falei, você sabe fazer, vai lá e faz. Que nem, ainda falando sobre gastronomia. No Brasil, amigos meus dizem o seguinte: você vai num restaurante, os caras querem saber onde você estudou, onde você se formou. Os caras não querem saber se você sabe cozinhar. Quer saber o diploma que você tem e as referências que você tem. Aqui no Japão, não adianta você dar o currículo só para o cara saber seu nome. O cara olha sua foto, olha seu nome e fala: beleza. Várias vezes já falei isso para vocês, falei isso pro Eric. Acontece assim: o cara pega uma frigideira, pega um ovo, fala: tem óleo ali, frita esse ovo para mim. Se você souber fritar o ovo, você tá dentro. Se não souber, tchau, boa sorte, vai aprender a fritar ovo, depois você volta. Simples, cara, simples. Porque daí o cara vai poder avaliar se realmente ele vai saber trabalhar na cozinha ou não. Saca? Não adianta você chegar aqui no Japão, nesse caso, né? Ou mesmo em hotel, ou confeitaria. Não, tudo nesses bem, lugares... Teco, mas aí, assim, antes de responder o Merlin aqui rapidamente, eu vou deixar só essa questão no ar que eu quero responder para o Merlin. Assim, mas o problema do Japão também tem outra. Tudo bem, você prova que você é capaz de fazer, mas você consegue, a partir daí, evoluir e ter um plano de carreira e subir e conseguir ganhar cada vez mais e criar um plano de carreira no Japão, pelo que eu vejo, não acontece, né? Não, porque eu sou brasileiro, meu amigo. Se eu não fosse brasileiro, eu costumo dizer, os 16 anos que eu estou no Japão, se fosse na Europa ou nos Estados Unidos, eu era um grande chefe lá. Aqui, eu sou sub-raça. Não sei se seu tio falou, mas sempre seremos tratados como sub-raça. Brasileiro trabalha melhor do que japonês, trabalha mais rápido. Isso em todos os setores. Já trabalhei no setor administrativo, já tive empresa aqui, saca? A minha empresa, eu prestava serviço para uma outra empresa japonesa. Eles cancelaram o contrato com todos os outros terceirizados e só ficaram comigo. Por quê? Porque a minha empresa era de um funcionário só eu. E um funcionário dava conta de todos os outros trabalhos que eles tinham para oferecer. Ou seja, o pessoal fala: brasileiro é trabalhador. Não, velho. Quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava. Então, para que eu vou ficar em casa parado? Saca? O que acontece brasileiro nunca vai ter valor aqui. Isso é a realidade aqui. Você pode ser... Eu era o melhor soldador. Eu já fui o melhor soldador. Eu já fui o melhor analista. Eu já fui o melhor em tudo, cara. Só que eu nunca crescia. Um exemplo. Eu quero voltar pro Brasil e fazer tecnólogo em logística. Por quê? Porque os últimos 5 anos eu tenho trabalhado na área de logística. Eu fui responsável por um setor da empresa que eu trabalhei. A empresa que eu trabalhei, ela é representante da IBM aqui, distribui produtos da IBM. E eu montei um setor inteiro. Eu organizei todo o layout, distribuí todas as mercadorias. Quando estava tudo pronto, imprimia-se as etiquetas e o pessoal que trabalhava comigo perguntava: saiu tal coisa? Eu falava a prateleira, a fileira, exatamente onde estava. Eu sabia cada mercadoria. Eram 7.000 mercadorias, eu sabia onde estavam todas. Por quê? Porque eu organizei aquilo. Agora, o cara que estava comigo, que tinha começado naquela época, eu já estava lá há um tempo. Ele era japonês, ele é japonês. O que ele é hoje na empresa? Ele é gerente. E que eu saí de lá como o quê? Como peão. Por mais que eu tenha feito tudo lá dentro, por mais que eles me respeitassem, eles sabiam que eu sabia tudo, foi só eu ensinar tudo para um japonês, para os caras me darem um pé na bunda e falar: agora a gente não precisa mais de você. Se fosse no Brasil, com toda certeza eu era gerente da empresa, sem dúvida nenhuma. Mas por mérito, por eu ter construído o setor, por eu ter organizado tudo, por eu ter o contato com o escritório, por eu saber como lidar com as transportadoras, por eu saber tudo isso daí. Agora,
Eu nunca seria um gerente. Você não vai ver dentro de uma empresa um cara chegar a cargo de gerente. O máximo que um brasileiro chega dentro de uma empresa aqui é um líder, mas é um líder para traduzir as coisas para os brasileiros. Mais que isso, você não vai ver aqui. Que é onde meu tio chegou. Mas respondendo aqui ao médico,